Amados irmãos, é bom poder retornar à casa do Senhor, né? Oficialmente retornei na quarta-feira, mas é no domingo que nós revemos a maioria dos irmãos e é sempre uma alegria poder voltar. Passear é bom, viajar, descansar, mas poder voltar, né, em paz, em segurança, aos nossos familiares, à nossa igreja, é deveras maravilhoso. Meus irmãos, nós iniciamos o estudo do capítulo 11 de Hebreus já há algumas semanas, passando pelos heróis da fé que o autor vai trazer. Nós vamos retomar alguns conceitos importantes. Então vamos abrir, deixem a palavra aberta, lá em Hebreus capítulo 11. Quero só retomar a leitura desse texto com os irmãos, que diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas, agora, aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para ver. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Até aqui, meus irmãos. Bem,
Nós iniciamos falando sobre a importância da fé, na vida do crente, e essa fé de maneira especial é uma fé que confia nas promessas de Deus. E qual é a base e o fundamento para que você confie nas promessas de Deus? É o atributo de Deus que diz respeito à sua fidelidade. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Mas há outros meios pelos quais nós podemos, analisando a palavra de Deus, aplicar o contexto da fé em nossa própria vida, na nossa vida cristã. Então aqui no capítulo 11 de Hebreus você vai ter vários personagens bíblicos, homens e mulheres, que viveram uma vida de fé, que realizaram feitos heróicos, feitos maravilhosos, por meio da fé nesse Deus Todo-Poderoso. Nem sempre a fé deles era uma fé firme, era uma fé sólida. Às vezes nós vemos algumas fraquezas neles, entretanto, por meio da fé eles conseguiram perseverar e avançaram. Porque são pessoas reais, são humanos, são fracos como nós também o somos. E aqui nós vimos que Deus ele vai trabalhando em nós o aspecto da fé, fortalecendo a fé. E a fé, nós já dissemos isso e eu reafirmo agora, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser aumentada, ela precisa ser cultivada. E um dos meios pelos quais Deus fortalece a nossa fé é através das provações, é através das dificuldades. Então nós fizemos uma introdução falando que a fé é a essência da vida cristã, e o capítulo 11 de Hebreus é um livro, um hino à fé, destacando a importância da fé na vida do crente, apresentando uma série de exemplos de pessoas que viveram pela fé, mostrando o poder transformador da fé. E esse estudo nos inspira a viver tal como esses homens e mulheres, nos motiva a enfrentar as dificuldades da vida com fé. Ele começa o texto definindo fé, certeza daquilo que se espera, convicção das coisas que nós não conseguimos ver. Então uma certeza inabalável, baseada e fundamentada na promessa de Deus, uma convicção real de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então a fé não é algo que é probabilidade para Hebreus, mas é uma certeza. Fé é algo certo, é algo concreto, é algo que você pode de fato confiar, porque quem fez a promessa é Deus, e Ele é fiel, Deus é fiel. E qual a importância da fé na vida do crente? A fé, em primeiro lugar, é o meio pelo qual nós nos conectamos com Deus. O autor, aqui no versículo, eu não sei qual é o versículo que ele fala, mas depois de falar de um personagem bíblico, acredito que a respeito de Enoque, ele vai dizer que sem fé, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então o meio pelo qual nós nos conectamos com Deus, um dos meios e o principal deles, é crendo que Ele existe. Mas não apenas crer na existência, você precisa, por meio da fé, confiar em Cristo como seu Salvador. Confiar que a obra que Cristo fez na cruz, sua morte e ressurreição, foi em seu favor. E uma vez com essa fé sólida em Cristo, você está conectado com Deus. Nós trabalhamos a respeito da fé que nos conecta com Deus, à luz do texto de Romanos capítulo 3. Eu estou fazendo uma revisão rápida, irmãos, porque nós já explanamos isso, nós já trabalhamos esse texto e alguns personagens. Salvo engano, nós paramos em Sara, terminamos de ver como Sara é colocada aqui também como uma heroína da fé. Então a fé também, além de ser um meio pelo qual nós nos conectamos com Deus, ela também nos serve de esperança e de consolo. A fé nos dá esperança em meio às dificuldades e nos consola nos momentos de dor. A fé nos dá esperança e nos consola. Às vezes passamos por dificuldades, mas uma coisa é você passar por dificuldade sem ter fé. Você vai ao desespero. Visita uma pessoa em uma situação de doença terminal, um câncer terminal, em fase terminal, que não conhece a Deus. É desesperador, é triste. O semblante dela é triste. A vida dela se resume a uma profunda tristeza. Por quê? Porque ela não tem essa esperança que nós temos.
Agora, uma vez que temos fé, isso nos dá consolo, nos conforta mesmo em meio às dificuldades. Propósito e direção, né? Você, quando nasce, cresce e chega a ter uma autoconsciência de que você é uma pessoa, você vai viver a sua vida, né? Mas não é viver a vida como o Zeca Pagodinho canta, né? Deixa a vida me levar, né? Uma vida sem propósito. Não, você tem um propósito. Deus te criou para um fim. Deus tem um motivo pelo qual Ele te formou. E onde você encontra propósito para a sua vida? Não é apenas levantar, correr, trabalhar, voltar, descansar, ver a família, alimentar. Não, não é só isso. Você tem uma vida com um propósito. E o que te dá propósito? É a fé em Cristo que nos dá propósito. Nos mostra a direção. Olha, eu existo para a glória de Deus. Eu devo viver para a glória de Deus. Eu devo trabalhar para a glória de Deus. Eu devo me comunicar com o meu irmão para a glória de Deus. Eu devo cuidar da minha família para a glória de Deus. Então, quando você coloca a fé como um elemento que dá propósito, tudo passa a fazer sentido. Até as coisas mais simples, até as coisas ordinárias que às vezes nós não damos valor, nós temos motivação e propósito quando entendemos que fazemos aquilo que fazemos para a glória de Deus, né? Isso vale lavar uma louça após o almoço, né? Isso vale recolher a mesa do café depois que os nossos filhos estão ali. Isso fala render graças a Deus, né? Porque você não faz as coisas por fazer, você faz com um propósito. E o que te dá propósito? É a fé. É a fé em Deus, a fé na pessoa de Cristo. Então a fé nos dá propósito, nos dá sentido para a vida. E aí falamos de Abel, né? Abel, o segundo filho de Adão e Eva, demonstrou uma fé extraordinária ao oferecer a Deus o melhor de suas posses, um cordeiro. Seu sacrifício foi aceito por Deus, enquanto o de seu irmão Caim não foi. Abel, por sua fé, nos ensina a importância de oferecer a Deus o nosso melhor com um coração sincero, reconhecendo a sua soberania e buscando a sua aprovação. Certamente, Deus não aceitou o sacrifício de Abel porque a sua oferta era melhor, mas porque Ele conhecia o coração de Abel. Ao passo que de Abel, se você for lá em Gênesis 4, você vai ver. Ao passo que de Abel e da sua oferta se agradou ao Senhor, e de Caim e da sua oferta não se agradou. Então Deus, Ele conhece os corações, né? O que motivou Deus a aceitar a oferta de Abel foi o próprio Abel, uma vida íntegra, um coração sincero diante de Deus. Falamos de Enoque, né? A Bíblia não fala muito a respeito de Enoque, lá em Gênesis capítulo 5, de 21 a 24, é a única passagem que temos a respeito de Enoque, mas Enoque também é colocado aqui como um exemplo de fé. E o que é destacado na vida de Enoque é que Enoque teve uma vida com Deus. Você vai ver nesses 3 versículos, a ênfase que Moisés vai dar lá em Gênesis é: andou Enoque com Deus. Andou Enoque com Deus. Por 2 vezes ele vai fazer essa afirmação. E aqui nós somos exortados a cultivar uma vida devocional com Deus, cultivar uma vida de comunhão com Deus, procurar andar com Deus. E o andar com Deus, meus irmãos, não é se trancar dentro da igreja, ficar lendo e orando o tempo todo, né? Mas é colocar Deus em todos os momentos da sua vida. Está indo dirigindo para o trabalho? Vá cantando hino, louvando ao Senhor. Vá em oração, né? Sinta a presença de Deus sempre ao seu lado. E essa comunhão, essa intimidade de Deus com Enoque era tão profunda que depois que ele completou 365 anos, Deus o tomou para si, né? Você vai ler lá no texto de Gênesis, ele já não existia, não estava mais presente na terra. Por quê? Porque Deus o amou tanto que o poupou de conhecer a morte. Enoque não viu a morte, não passou pela morte. Ele teve um encontro já pessoal, presencial, íntimo com Deus, sem ter conhecido a morte. Tamanha era a sua fé, né? O texto coloca uma das causas disso pela fé, pela profunda fé que ele tinha em Deus.
Vimos também Noé, no versículo 7, pela fé Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se veem, e sendo temente a Deus aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, e pela fé condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé responde ao aviso de Deus. E se você for parar para pensar, imaginem um homem começando uma grande construção. Uma grande construção. Quando você começa uma construção na sua casa, tem uns curiosos que falam: o que você está fazendo aí? É uma coisa pequena, está fazendo um puxadinho lá atrás, para guardar algumas coisas, o pessoal já chega perguntando. Agora imagine você chegar ali no meio da rua, começar a construir um barco gigante. Um barco no Marilene. Quantos quilômetros nós estamos da praia? 80? 100 quilômetros? Tem que subir a serra, para chegar aqui. Aí você imagina alguém construindo um barco de 133 metros. Ocupa essa rua toda aqui da igreja. Você vai falar o quê para essa pessoa? Tá louco, Jaque? Tá louco. Vocês acham que não fizeram esse julgamento a respeito de Noé? Mas o que importa é obedecer a Deus ou aos homens? Noé tinha um propósito, e o propósito dele era obedecer a Deus. Obedecer a Deus. E a despeito, ele não pensou o que falariam a respeito dele. Ele construiu a arca de acordo com as instruções de Deus, preparando-se por dilúvio, E ele foi salvo porque ele obedeceu. Deus o salvou juntamente com a sua família. Então é uma fé que obedece. Quando você se dispõe a obedecer a Deus, geralmente você vai encontrar embates, pensamentos contrários daquilo que o mundo entende por certo, daquilo que o mundo julga estar correto. E quando a sua ação for colocada em xeque, lembre-se de Noé. Não importa o que as pessoas falam, importa que você obedeça a Deus e faça isso pela fé. Aqui nós temos a história de Abraão, e a narrativa de Abraão, no capítulo 11 de Hebreus, é a maior delas. Dentro da história de Abraão, você tem também a colocação de Sara como uma heroína da fé. A Sara é colocada dentro do contexto histórico de Abraão. Abraão é apresentado em Hebreus 11 como um exemplo de fé inabalável. Ele deixou sua terra natal, Ur dos Caldeus, e seguiu para uma terra que Deus lhe prometeu, sem saber para onde ia. Ele obedeceu ao chamado de Deus, mesmo quando isso significava enfrentar o desconhecido e sair da sua zona de conforto. A fé de Abraão não era apenas uma crença teórica, mas uma ação prática. Ele confiou em Deus mesmo quando as circunstâncias eram desafiadoras. Sua fé foi testada muitas vezes, mas ele permaneceu firme em sua decisão de seguir a Deus. Deus chega para Abraão e faz um chamado: sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas Deus fala qual é essa terra? No chamado? Não. Então imagine, você faz as malas, se apronta e fala: eu vou viajar. Para onde? Não sei. Vai pela fé. Ele foi pela fé. Peregrinou a vida inteira em uma terra que nunca foi dele. Foi prometida à sua descendência. Mas ele viu a promessa de longe e creu. E lá em Gênesis 15 diz: isso foi imputado para a justiça. Nós lemos alguns textos quando trabalhamos a fé de Abraão. Mas é uma fé que obedece ao chamado de Deus. Nós, como cristãos, temos também um chamado. O primeiro chamado é a convocação para a salvação. Deus nos escolheu. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Nos predestinou para sermos seus filhos, para sermos santos. E importa que os seus filhos sejam santos. Então nós temos um chamado à santidade. E o chamado à santidade, irmãos, deve ser encarado com muita seriedade para a vida do crente. Por quê? Nós não somos santificados por nossos próprios méritos para alcançar a salvação. Nós trabalhamos
essa ideia aqui no estudo de quarta-feira. A obediência à lei de Deus, a santificação, ela é um produto da fé salvadora, da graça, do Evangelho. Deus manifesta a sua graça e agora nos habilita a obedecer. E você precisa crescer em santidade. E às vezes nós não damos a devida importância a esse elemento da vida cristã, que é crescer em santificação. E o que é crescer em santificação? Nós temos a ordem de Deus: tornai-vos santos, sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. O que é esse processo de santificação na vida do crente? De maneira rápida aqui, irmãos. O que é a santificação? Um de cada vez, para não tumultuar muito. Fala de novo, Júnior. Glorificar a Deus e abdicar dos prazeres que seriam apenas para nós. Ele definiu a santificação em duas fases, ou de duas maneiras. Primeira, Honrar e glorificar a Deus. glorificar a Deus. E a segunda? Abdicar dos prazeres. Você viu que tem um aspecto positivo e outro negativo. Uma que você precisa buscar e outra que você precisa abandonar. Isso é santificação. Teólogo Walter Júnior. Isso é santificação, irmãos. Você precisa crescer à semelhança de Deus, uma vida exemplar como a que nós temos de Cristo. E ao passo que você vai se alimentando dessas coisas, né, que visam transformar a sua vida, outras precisam ser deixadas. Vícios precisam ser abandonados, né? Coisas que fazíamos que não glorificavam a Deus precisam ser deixadas de lado. Isso é o processo de santificação. Eu ouvi um testemunho de um jovem que era usuário de droga, né? Viveu na Cracolândia por 3 anos. Um jovem com quase 1,90 m, chegou a pesar 50 quilos. E ele falou que chegou a um estágio tão deplorável, né, que a sua pele começou a dar bichos. Ele ficou 3 anos sem tomar banho. Sabe quando um corpo, né, um cadáver de um animal morre e começa a dar bichos? Né? Ele falou que aquilo aconteceu com ele. Ele tinha um cheiro insuportável, que dentro da própria comunidade lá, né, da Cracolândia, ele era rejeitado. Ele era rejeitado. Então as pessoas não aguentavam chegar perto dele, não suportavam chegar perto dele por causa do mau cheiro, que a sua pele, a sua carne já estava dando bichos, né, dando bichos. E uma vez chegou uma senhorinha e falou: olha, eu não tenho dinheiro para dar para você. Ela tinha dinheiro, mas não para dar para ele. Mas eu vou te dar uma coisa. Deu uma Bíblia velha, usada já, né? Toma isso aqui, ó. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui vai te ajudar a te libertar. E ele começou a ler a Bíblia. Só que ele lia a Bíblia e usava droga. Lia a Bíblia e usava droga. Lia a Bíblia e usava droga. Ele começou a desenvolver um profundo interesse pela palavra de Deus. Mas usando droga, lendo a Bíblia, usando droga, lendo a Bíblia. Daqui a pouco ele percebeu que ele estava lendo mais a Bíblia e usando menos a droga. Porque a Bíblia começou a ter uma importância fundamental na vida dele. Quando ele se deparou com o texto de João 15, que eu não sei o versículo, que diz que eu tenho chamado já de amigo. Meu amigo, aí ele caiu a ficha, falou: como pode? Ele sentiu que Deus estava de fato dizendo: olha, eu sou o seu amigo. Aí ele pensou: como pode Cristo querer ser meu amigo? Eu sou rejeitado na Cracolândia. Ninguém quer se aproximar de mim, mas Jesus vem e diz que é meu amigo. Como é possível isso? Ele sentiu o amor de Deus, né? O amor de Deus caiu sobre a sua vida e depois disso ele só queria ler a Bíblia e já não mais usar droga, né? E a vida dele foi transformada a partir de então. Isso é santificação. À medida que nós avançamos, nós travamos uma batalha, né? Queremos e buscamos servir a Deus de fato, né? E isso é o desejo do nosso coração,
mas o pecado está ali, lutando, né? A carne lutando contra o espírito. Mas nós precisamos avançar, nós temos um chamado à santidade, um chamado à perfeição. E Deus nos chamou a isso. E você, como crente, tem que travar essa batalha. Não é pela sua força, não é pelo seu braço, não é pelo seu poder, mas é pela graça, a graça que santifica, a graça que transforma. Então, buscar encher e preencher a sua vida com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com uma vida de oração, e ao mesmo tempo abandonar aquilo que deve ser rejeitado, aquilo que não agrada a Deus. Isso é o chamado à santificação. Abraão entendeu esse chamado e obedeceu a Deus, mesmo passando por algumas situações difíceis, algumas provações ao longo da sua jornada de fé. Aqui nós temos também Sara, e nós vimos lá no contexto de Sara, em Gênesis capítulo 18, eu não vou ler, irmãos, porque nós já estudamos, tá? Estou apenas relembrando aqui. Sara, quando o Senhor veio a Abraão e falou que ele seria pai, Sara ouviu lá da tenda, e ela riu. Como pode? Como é possível uma mulher já idosa, ter a alegria de ser mãe? Ela riu, e o riso dela não foi um riso de alegria, foi um riso de deboche, foi um riso de sarcasmo, de cinismo, um riso que não demonstrou fé. Depois o anjo vem e questiona: você riu, você não acreditou na promessa? Não, eu não ri não, é certo que você riu. Você riu sim. Daqui 1 ano eu virei a ti novamente, você vai ter um filho. E ela teve Isaac, filho da promessa. Significa ele ri. E aí ela riu mais uma vez, só que um riso de alegria, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Sara teve um momento de fraqueza, porque ela olhou para a sua condição. Mulher com 90 anos vai ter filho? Vai ter a alegria de amamentar um filho? Há alguma coisa impossível para Deus? Então, a fé de Sara, que a princípio era uma fé que olhou para si mesmo, para as suas fraquezas, é a mesma fé que nós temos muitas vezes. Achamos que não pode acontecer, que vai ser difícil para Deus, que vai ser impossível, mas Deus vai mostrar que os caminhos dele, como ele faz, são para mostrar que ele está no controle, Conversando ontem com Elane e Elaine a respeito da casa que eles compraram, eles muitas vezes titubearam, eles queriam aquela casa e as coisas não davam certo, e já haviam praticamente desistido, mas Deus vai lá e mostra, está aqui, Deus dá o seu jeito e mostra que é possível, que para Deus é possível. Então, uma fé às vezes fraca, mas que quando trabalhada se torna uma fé forte, uma fé sólida. E aqui o texto diz: pela fé, Sara, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. No início não, mas depois sim, ela creu. Por isso também, de aliás, já amortecido, um corpo amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Essa é a fé de Sara. O próximo slide, meus irmãos, e a continuação do livro, do capítulo 11, do autor aos Hebreus, a partir do versículo 20, nós vamos ouvir a respeito dos demais patriarcas. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Então, Isaque, o filho da promessa, apesar de ter sido enganado por Jacó, o abençoou, e o perdoou.
ele entendeu que era propósito de Deus que ele abençoasse a Jacó e não a Esaú. A sua intenção era dar a bênção para Esaú, né? Se lembram desse contexto, meus irmãos? Abram lá em Gênesis, capítulo 27. Isaac já estava velhinho, né? Já não enxergava mais tão bem. E a morte, ele sentia que estava próxima. Mas antes de morrer, ele queria abençoar os seus filhos. E aí o primeiro filho, né, o filho mais velho, era caçador e ele diz: olha, vai, busca uma caça e prepara, para que eu possa, provando da sua caça, abençoar antes que eu morra. A sua mãe ouviu isso, e ela vai lá dar algumas instruções ao seu filho mais novo, Jacó, para que tomasse cordeiro lá do seu rebanho, e ela ia preparar conforme o gosto de Isaac, para que ele tomasse a bênção do seu irmão. E ele titubeou, mas fez. E vocês conhecem a história. Ele vai, se passa por Esaú e recebe a bênção que era de Esaú. Olha só. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa. Vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele de cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço, porque Esaú era peludo, enquanto que Jacó não tinha pelos. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó, seu pai, disse: meu pai, responde, fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito, fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te, come da minha caça. Ele desconfia, né? Isaac ouve a voz, olha, a voz é de Jacó. Então ele chama para perto, apalpa ali, vê que era peludo como seu filho, sente o cheiro, né, do campo, mas pergunta: és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. Então chegue para perto de mim para que eu coma da caça de meu filho, para que eu abençoe. Então lhe disse Isaac, seu pai: chega-te, dá-me um beijo. Ele chegou e o abençoou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te deu o orvalho do céu e da exuberância da terra e da fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e bendito e abençoado o que te abençoar. Depois chega Esaú com uma caça. Ele descobre que abençoou errado. Mas naquela época, quando o pai se colocava para abençoar o seu filho, é como se o próprio Deus estivesse usando como um canal de bênção. Então ele não poderia dar a bênção para outro que Deus destinara para o seu eleito. Então, ainda que ele estivesse sendo enganado, Deus já determinara que essa bênção seria de Jacó e não de Esaú. E Esaú vai, triste, revoltado por conta disso, e se coloca depois para vingar esse feito de Jacó. Tanto que Jacó tem que fugir para a casa de seu tio Labão, a fim de fugir da fúria de seu irmão. Pela fé, o texto diz: igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Esaú. Ele abençoou os dois, mas a bênção de Jacó foi uma bênção melhor do que a de Esaú. Esaú serviria a Jacó. Pela fé, Jacó estava para morrer. E aqui passa da bênção, da bênção de Isaac para a bênção de Jacó. E a bênção de Jacó, meus irmãos, também é interessante. Se lembram quando Jacó se coloca lá, já no Egito, Já no Egito, Jacó vai e ele chama os filhos de José. José apresenta os filhos dele. Se lembram dessa passagem? Quais são os filhos de José? Manassés,
e Efraim. Quem é o mais velho? Manassés. José vai, eu imagino que o pai está sentado, né? Jacó está sentado, Israel, agora é Israel, né? Jacó significa o suplantador, né? Aquele que pega no calcanhar, o enganador. Agora o nome é Israel, né? Deus prevalece. Deus muda o nome dele depois da luta que ele trava, né, com o anjo do Senhor, quando está voltando para Canaã. Então, agora já velhinho, ele não imaginava que José estava vivo, mas Deus o abençoou, ele viu não apenas José, mas também os seus netos. E José traz Manassés e Efraim para que seu pai pudesse ver. Tinha um negócio com a mão direita, né? A mão direita é a mão forte, para os canhotos não, mas a mão direita é o sinal da bênção. A bênção maior está na mão direita, né? E a bênção menor está na mão esquerda. Então José, ele traz, canhoto, meu irmão? Ele traz os seus filhos e apresenta os seus filhos diante do seu pai, né? E ele coloca o mais velho na frente da mão direita do seu pai. Então, está aqui Manassés, né, o Jacó sentado, Israel sentado, ele coloca Manassés próximo da mão direita do seu pai. E Efraim na mão esquerda, porque a cultura é que o filho primogênito seja o mais abençoado, né? Tenha algumas regalias em relação aos demais filhos, o primogênito. E aí José vai e faz o quê? Cruza as mãos, né? Ele cruza as mãos. Israel vai e cruza as mãos. José se incomoda com aquilo. Fala, não, meu pai, você está fazendo errado, né? Esse aqui é o mais velho. Esse aqui é o mais... Então a bênção, o que José está falando? A bênção maior é para o primogênito, né? Coloca a mão direita na cabeça de Manassés. Aí Israel fala, não, eu sei disso, né? Eu sei disso. Mas o mais velho servirá o mais moço. Por quê? Porque Deus quis. Ele tinha que apenas cumprir o ato de abençoar conforme a bênção de Deus, né? Foi o desejo de Deus. Então ele abençoa, né, os filhos com a mão trocada, né? Vendo José seu pai, que pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável. E tomou a mão do seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai, não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse, eu sei, meu filho, eu o sei, ele também será um povo, também ele será grande, contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando, por vós Israel abençoará, dizendo, Deus te faça como Efraim e como Manassés, e pôs o nome de Efraim diante do de Manassés, né? O mais novo primeiro que o mais velho. E depois, no capítulo 49, Jacó, né, Israel, vai abençoar cada um dos seus filhos, né? Vai proferir as bênçãos que Deus, né, destinara a cada um dos seus filhos. Então ele chama todos os filhos, junta ali todos os filhos e começa a abençoar, começando pelo primogênito, Simeão e Levi. Alguns não são bênçãos, né? Por conta do pecado que cometeram, eles não recebem bênçãos. Por exemplo, Rúben, o teu primogênito, minhas forças, as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama, né? E aí ele se lembra do pecado de Rúben, quando tomou a concubina, né, de seu pai, se deitou com a concubina de seu pai. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Se lembram que os irmãos, né, Simeão e Levi fizeram com os siquemitas, por conta daquele terrível ultraje de Diná, né? Eles vão e vingam, né,
matam ali uma nação inteira, né, quando os homens não poderiam se defender. E aí ele vai falando, Judá de fato tem uma bênção maior, né, a raiz de Davi, ele tem uma bênção extraordinária, mas ele vai abençoando. E o que é colocado aqui pelo autor aos Hebreus é que ele fez isso, né, Isaac, Jacó, né, e o próprio José fez isso pela fé. Jacó, mesmo sendo um homem cheio de falhas, decidiu abençoar seus filhos por meio dele, todos os povos da terra. Bem, meus irmãos, a fé deve ser cultivada, ela deve ser trabalhada em nosso coração. E nós vimos que esses homens não eram perfeitos, né? E a Bíblia, ela faz questão de mostrar a fraqueza deles. Já pararam para pensar sobre isso? Por que a Bíblia faz questão de mostrar a fraqueza desses homens? A fraqueza de Davi, a fraqueza de Jacó, né? Os pecados terríveis que cometeram. Por quê? E para evidenciar a graça de Deus. Se não for a graça de Deus, meus irmãos, estamos perdidos. É para mostrar, olha, salvação é graça, não é obras. Se você não lê a Bíblia com os olhos da graça, você fica com raiva de Jacó, né? Você começa a ler que Jacó, mas que miserável, né? Enganou o irmão, enganou o pai, a mãe comunou com... Então você tem que olhar a respeito da graça. Gente, são humanos, são pecadores como nós somos. São pessoas errantes, pessoas que pecaram, que falham, como nós falhamos. Mas Deus mostra a esperança para você, pecador, miserável. Eu escolhi te salvar apesar dos seus pecados, né? Eu escolhi te salvar apesar dos seus pecados. A esperança para você. Eu sou o teu Deus que te salvou, te chamei, te amei, mesmo sendo um pecador, né? E essas fraquezas que são evidenciadas na Bíblia mostram isso. Olha, se houve esperança para Jacó, há esperança para nós também. Há esperança para nós também, porque tudo é pela fé em Deus. Olha que interessante. José, versículo 22, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Vamos lá para Gênesis, último capítulo de Gênesis, capítulo 50, versículos 24 a 26. Alguém lê para a gente, por favor. Gênesis 50, 24 a 26. Olha só, José já estava vivendo no Egito há muito tempo. Ele havia alcançado uma posição importante, né? Abaixo de Faraó, o grande homem do Egito era José. Mas ele sabia que a sua descendência, que o seu povo não ficaria no Egito para sempre. Eles não ficariam no Egito para sempre. Ele sabia disso. Como ele sabia disso? Pela fé. Então, próximo do seu fim, ele falia, Deus vos visitará. Deus vai vos visitar e vai tirar vocês daqui para transportar a terra que prometeu dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ele fez com que quando o povo saísse, quando isso aconteceu? Depois de quantos anos? Quase meio milênio depois, ele fez o povo jurar
que quando eles fossem embora do Egito, levariam os seus ossos, né? Levariam os seus ossos, porque ele queria que os restos mortais dele fossem também para a terra prometida, a terra da promessa. E o autor coloca que ele fez isso aqui por meio da fé. Abram lá em Êxodo, capítulo 13, verso 19. Olha só, foi cumprido, né? O desejo, o juramento que eles fizeram a José. 4, 5 gerações depois, cumpriram esse juramento e levaram os ossos, né, de José do Egito. Isso, o autor coloca aqui, foi realizado por meio da fé, em Deus. Vamos prosseguir. Moisés. Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 23. Diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando-os, os egípcios foram tragados de todo. A fé de Moisés. Moisés escolheu seguir a Deus em vez das riquezas e prazeres do Egito, renunciando à sua posição privilegiada para liderar o povo de Israel. A fé de Moisés. Ele confiou em Deus para prover e guiar o povo durante 40 anos no deserto, mesmo diante de dificuldades e murmurações. Aqui ele vai falar vários eventos históricos da vida de Moisés, colocando que cada um deles foram executados pela fé. Bem, Moisés, ele vivia no palácio, no conforto da realeza. Ele poderia ficar ali naquela condição, uma condição boa, não é? Cheio de privilégios, né? Cheio de prazeres à sua disposição. Mas ele diz, pela fé, né, Moisés, ele abdicou disso para viver com o seu povo. A primeira coisa, mostra o contexto lá de Êxodo, que diz lá em Êxodo capítulo 2. Abram lá, Êxodo capítulo 2, versículo 1 e 2. O povo escravizado, maltratado, né, sendo colocado a trabalhos forçados, subjugados a trabalhos forçados. E ainda assim o povo crescia, o povo aumentava, o povo multiplicava. Faraó, vendo que o povo multiplicava, quanto mais os afligia, mais o povo aumentava, ele estabeleceu um decreto às parteiras. Que decreto foi esse? Nasceu macho, joga no rio, né? Se a menina, deixa viver. Agora, se for homem, joga no rio. Capítulo 2 de Êxodo 1 e 2.
Olha só, aqui não é a fé de Moisés que está em evidência, mas a fé de seus pais, né? A fé de Joquebede. Ele diz: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado, escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Eles desobedeceram o decreto do rei, né? E fizeram isso por quê? Pela fé. A motivação pelos quais eles fizeram isso é pela fé. Então aqui fala sobre a fé dos pais de Moisés. Mas olha só, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Aqui ele faz um anacronismo, né, um histórico, já apontando para Cristo, mas justamente fazendo aplicações para os leitores atuais, né, para os leitores atuais. Ele fez isso no seu contexto, mas ele olhava e considerava o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, né, o propósito final da obra de Cristo. Então ele faz um anacronismo histórico aqui, porque Cristo, historicamente, né, veio bem depois de Moisés, mas justamente para trazer essa aplicação aos seus leitores, né, o sofrimento de Cristo, a obra de Cristo, já como cumprimento das promessas de Deus. Ele faz isso pela fé. Se lembram da ocasião em que Moisés, ele estava andando, né, pelo Egito, ele viu um egípcio maltratando um dos filhos de Israel? O que ele fez? Ele matou, né? Ele se levantou e matou. Leia, está aberto aí em Êxodo 2, dos versículos 11 a 15. Até aí. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Ele abdica de viver como um rei no palácio de Faraó para caminhar e defender os seus irmãos. O que ele fez ali foi defender o seu povo. Foi defender o seu povo. E de fato, essa tensão que foi criada, Deus o criou para que ele fugisse, ele saísse do Egito. Ele saísse do Egito, e quando ele sai, ele tem um encontro com Deus. Se lembra desse encontro? Na sarça que ardia e não se consumia. E nesse encontro ele recebe uma missão, um chamado, né, para liderar o povo a fim de, por meio dele, né, Deus libertar o povo da escravidão do Egito. O que esse texto e essa história nos ensina, meus irmãos? Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Meus irmãos, o pecado, do ponto de vista humano, não é algo ruim. Você não é tentado por aquilo que não te agrada. O pecado, quando ele aparece para você como uma tentação, ele vem por algo que te atrai. E o princípio dele é deleitoso, é prazeroso.
mas as consequências são amargas, são terríveis, trazem dor. Mas o que a lição de Moisés mostra é que, assim como Moisés abdicou do Egito e dos prazeres do Egito, é que ele coloca os prazeres transitórios do pecado, assim também nós devemos fazer. Por causa do que? Do opróbrio de Cristo, da obra de Cristo. O opróbrio aqui é a obra expiatória de Cristo. É o sacrifício de Cristo que o autor aos Hebreus vai trabalhar em toda a sua epístola, em toda a sua carta, né? Nesse grande sermão aos Hebreus, ele vai trabalhar a centralidade da obra de Cristo. Ele coloca, né, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Então você precisa pesar na sua vida. Você quer continuar vivendo e convivendo com os prazeres transitórios do pecado, ou você vai considerar a obra expiatória de Cristo e viver para a glória dele? E ao viver para a glória dele, abdicar desses prazeres transitórios do pecado. É isso que o texto está ensinando. Moisés, ele fez uma escolha. Ele deixou a sua vida, né, o seu status quo, né, o seu conforto do palácio, para defender os seus irmãos, para viver com os seus irmãos. Ele abdicou dos prazeres transitórios dessa vida, e o autor coloca aqui, por causa do opróbrio de Cristo. E assim também nós devemos fazer, como filhos, como servos, como salvos, né, considerar a obra de Cristo. Meus irmãos, Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo nos amou a tal ponto de entregar a sua vida, derramar a sua vida, padecer, sofrer injúrias, afrontas. Ele foi cuspido, a sua face foi esbofeteada, colocaram cravos sobre a sua cabeça, seus pés e mãos foram cravados na cruz, uma lança perfurou o seu lado, derramando o seu sangue. E quando você prefere os prazeres transitórios do pecado, você está dizendo: tudo isso é vão, o sofrimento de Cristo para mim não serviu para nada. Você está desconsiderando tudo o que Cristo fez por você. Moisés não, ele abdicou dos prazeres transitórios do pecado por causa do opróbrio de Cristo. Cristo morreu para transformar a sua vida. E assim como Moisés, você também deve abandonar os prazeres transitórios do pecado para consagrar inteiramente, integralmente a sua vida a Cristo. Integralmente a sua vida a Cristo. Porque contemplava o galardão, né? Contemplava os méritos que Cristo conquistou por nós na cruz, a bênção que Deus conquistou por nós na cruz. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como aquele que vê o invisível. O que nós precisamos abandonar em nossas vidas para viver com integridade e inteireza para a glória de Cristo? Cada um de nós sabe. Você sabe a sua fraqueza. Você sabe o pecado que tenazmente o assedia e que vem à sua vida vez ou outra e você cai. Peça a Deus forças para que você saia desse Egito, para que você abandone esses prazeres transitórios do pecado e consagre a sua vida integralmente aqui. Se você quer motivo para fazer isso, olhe para Cristo e a sua obra na cruz. Pense no sofrimento que ele teve que suportar por causa desses pecados. E decida consagrar integralmente a sua vida a Cristo, como fez Moisés. Essa é a lição que aprendemos. Eu pensei que ia conseguir chegar até Juízes, meus irmãos, mas vou parar em Moisés mesmo. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando-os, os egípcios foram tragados de todo. Aqui ele fala de dois outros feitos heróicos, né, que Moisés fez. Um deles foi a celebração da Páscoa. Em Êxodo capítulo 12, os versos 1 a 28, você vai ver a narrativa da instituição da Páscoa, né, como Deus institui a Páscoa para os israelitas, e ele faz isso pela fé, né, Moisés faz isso pela fé, e também pela fé atravessaram o Mar Vermelho,
né? Você tem essa narrativa depois, quando eles fugindo do Egito se deparam com o mar e Deus, de maneira extraordinária, abre o mar e o povo consegue passar com os pés enxutos. Feitos heróicos, né? Feitos extraordinários foram realizados pela fé, mas também feitos simples, algo que precisa ser feito para que possamos ter vidas mais consagradas a Deus, que é abandonar os prazeres transitórios do pecado, como Moisés fez, e assim consagrar a vida inteiramente a Deus. Que Deus nos ajude nessa jornada de fé, né, a fim de que possamos, como esses homens e mulheres, caminhar pela fé, não apenas realizar atos históricos, heróicos, mas consagrar a nossa vida em santificação e honra ao nosso Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe e aplique sua palavra em nossos corações.